Oi pessoal, agora a gente vai estar começando aqui nossa aula de história, que agora é à distância, né? E o que eu preciso de vocês agora? Preciso que vocês peguem o caderno de história, o livro de história, lápis, borracha, caneta, tudo aquilo que você for precisar. E aí você usa o caderno de história para poder ir anotando os pontos aqui da nossa aula. Os principais pontos, aquilo que você considera mais importante. Se quiser, anota aqui os pontos que eu coloquei no quadro, dá um pause no vídeo, copia tudinho aí no seu caderno, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver depois dessa videoaula, você pode me procurar via e-mail, via fórum, na plataforma. O que não pode é ficar com dúvida, é só me procurar que a gente tira essas dúvidas depois, tá bom? Mas agora, primeiro passo, né? Vocês já responderam o desafio que está lá no fórum, que é referente à página 20 e 21 do livro de vocês. Agora você pode continuar. A gente já fez também a leitura da página 22, que fala sobre o nosso conteúdo aqui que a gente vai ver agora, do nomadismo ao sedentarismo. Então você já está melhor ainda para conseguir continuar essa aula, porque o que eu preciso de vocês, principalmente, é a leitura. Então, pessoal, hoje a gente começa a nossa unidade 2 do livro de história, o nosso primeiro tema, que fala sobre nomadismo ao sedentarismo. O que é isso? A gente vai entender o significado dessas duas palavras. O que é um nômade, o que é um sedentário e por que a gente está estudando isso dentro do nosso conteúdo de história. Qual a importância da gente estudar isso? A gente vai ver isso aqui, tudo isso aqui agora. Em primeiro lugar, o que é um nômade, né? Se a gente for pesquisar aí no nosso dicionário, se você tem um dicionário de português aí, abre aí seu dicionário de português, procura o que é um nômade, ou então joga aí no Google a palavrinha nômade para você saber o significado. Ou pesquisa aí também o que é um sedentário, para você já ficar mais preparado ainda. Pesquisa aí no dicionário de português, joga no Google para você saber o significado dessas duas palavrinhas. Então, pessoal, se você for pesquisar, você vai ver que nômade tem a ver com um deslocamento. Como assim? É aquela pessoa que ela não fica num lugar só, ela não se fixa, ó, aquele que não se fixa em um local. É uma pessoa que está sempre de mudança de um local para o outro. E se a gente for olhar o significado da palavra sedentário, a gente vai descobrir que é uma pessoa, né, que passa a ficar no mesmo local. E qual a importância da gente entender esses dois conceitos aqui dentro de história? Extrema. Por quê? Se a gente for estudar a história dos primeiros povos, das primeiras civilizações, na pré-história, a gente descobre o quê? Que no surgimento da humanidade, os primeiros hominídeos, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. O que isso significa? Eles viviam indo de um local para o outro. Eles habitavam em cavernas e eles sempre precisavam mudar de uma caverna para outra. Eles não ficavam só numa caverna. Eles ficavam um tempo ali, depois mudavam para outra caverna. Por que eles faziam essa mudança? Porque eles precisavam encontrar abrigo, precisavam procurar alimento e eles precisavam fugir, pessoal, das grandes enchentes que eles eram atingidos, precisavam fugir das secas que eles passavam, porque aquele período, há milhões de anos atrás, o planeta Terra estava passando por inúmeras mudanças geológicas. Então tinha épocas que a gente tinha muitas enchentes, tinha época que a gente tinha um período muito seco. Era um período que o planeta estava passando por muitas mudanças, ainda tudo estava muito instável, o clima ainda estava muito instável. Então esses primeiros seres humanos precisavam se deslocar de um local para outro para fugir dessas tempestades, dessa seca muito forte e também para procurar alimento. Porque quando eles se fixavam no local, estavam numa caverna, ele conseguia procurar o alimento que ele tinha ali por perto, mas com o passar do tempo, aquele alimento acabava. Por quê? Porque o homem naquela época ainda não sabia como fazer para poder plantar os seus alimentos. Ele simplesmente sabia coletar, ou seja, ele só sabia pegar. Ele ainda não sabia como fazer para plantar, para ele sempre ter aquele alimento. Ele ainda não entendia isso. E ele ainda não tinha muito tempo para perceber isso também, porque ele precisava mudar de uma caverna para outra. Ele não podia ficar no mesmo local. Então ele também não tinha esse tempo todo para pensar em tudo isso, porque ele sempre tinha que estar de mudança de um local para outro. Não sobrava muito tempo para muita coisa, muito tempo para pensar em outras coisas. Então o que acontece? Com o passar do tempo, passar dos anos, a gente tem um período que a Terra começa a entrar num equilíbrio. O que isso significa? O clima começa a ficar mais agradável, a gente não tem mais tantas tempestades, a gente não tem mais tantas secas acontecendo, não tem essa mudança repentina de clima de uma hora para outra, e o homem ele começa a poder ficar
mesmo lugar, ele consegue descobrir um processo revolucionário. É revolucionário porque a gente utiliza até hoje, que é a agricultura. É extremamente importante. A descoberta da agricultura aconteceu há 12 mil anos atrás. A gente tem o descobrimento da agricultura e a agricultura vai mudar tudo para os primeiros seres humanos e para nós até hoje. Porque a partir de agora o homem sabe como fazer para ele sempre ter os seus próprios alimentos. Ele não precisa simplesmente caçar quando o alimento só estiver disponível. Ele sabe como fazer para ele sempre ter o alimento para ele. Ele sabe como, ele consegue agora plantar outros produtos. Ele consegue aumentar essa produção também de plantas, de plantações. Então, é um acontecimento revolucionário dentro do período histórico e para as sociedades humanas, porque agora, além da gente ter, então, um processo que o planeta vive um equilíbrio, né, climático, ou seja, o clima está muito mais agradável no planeta Terra, não está tão quente e tão frio de repente. A gente também tem a agricultura, então o homem não precisa ficar indo de um lugar para o outro para procurar alimento. Ele pode ficar ali no mesmo local e plantar o seu alimento ali. Sempre vai ter o seu alimento. E com a agricultura, o homem também vai descobrir outra coisa muito interessante, que é a domesticação dos animais. Por que isso é interessante para os homens? Porque ele vai ter alimento também, a carne à sua disposição, quando ele precisar. Ele não precisa sair para caçar toda hora. Ele pode ter ali perto, conseguir prender esses animais perto dele para ele ter quando ele precisar comer. É muito mais fácil dessa forma. E com o passar dos anos a gente vê que a gente vai ter aí o surgimento, o homem vai conseguir realizar o surgimento da tecelagem, que é o quê? A produção dos primeiros tecidos, que foi com a lã das ovelhas. Ou seja, tudo isso por causa da domesticação dos animais. Quando o homem consegue domesticar os animais, ele vai utilizar a ovelha para fazer lã, ele vai utilizar o gado para poder adquirir alimento, para ele poder ter o leite, para ele ter o transporte dessas mercadorias, ele vai ter o auxílio da agricultura, ou seja, ele vai poder ficar num lugar só. Então é de fato um acontecimento revolucionário. A gente tem aí o exemplo das grandes primeiras civilizações que existiram na história da humanidade. A gente tem como exemplo principal a Mesopotâmia, que é uma civilização, a primeira civilização histórica que existe, e é considerado o berço da civilização humana. Por que berço da civilização? Porque é a primeira. Então a gente fala berço por ser a primeira civilização. Ela aprende, né? Ela tem ali o domínio das técnicas da agricultura, ela sabe como utilizar os rios para drenar água para a agricultura, ela sabe utilizar o rio no período de seca, no período de cheia, ela sabe construir diques, canais de irrigação, canais de drenagem, barreiras para evitar as enchentes, sabe também como construir alguns canais para poder jogar água para as terras que estão mais secas, sabe tirar a água das terras que estão mais alagadas, ou seja, dar uma enxugada naquela água. Então a gente vê que depois que surge a agricultura, que o homem passa a ficar num lugar só, ele agora se torna sedentário, né? O homem deixa de ser nômade, desenvolve a agricultura e agora ele se torna sedentário e aí ele muda toda a sua história, muda todas as suas características, porque ele passa a ter mais tempo, porque como ele pode ficar no mesmo local, vai sobrar mais tempo para ele fazer outras coisas. E aí o homem vai conseguir criar arte, vai criar religião, vai construir as primeiras cidades, vai desenvolver o comércio, a agricultura surge o comércio. Por quê? Porque com essa produção muito grande de alimentos, vai chegar uma hora que vai sobrar alimento para as pessoas. O que antes faltava, o que antes eles precisavam de alimentos para sobreviver, agora a gente tem uma fartura de alimentos. Tem alimentos que estão sobrando. Então, vai ser assim que vai surgir o comércio. Dessa grande sobra desses alimentos, os grupos, as sociedades vão passar a trocar esses alimentos entre si. Uma sociedade tem um produto que outra sociedade não tem. Então eles começam a trocar entre si e assim surge o comércio. Então a agricultura é de fato um acontecimento revolucionário dentro da história. Então, pessoal, a gente viu aqui que primeiro os seres humanos eram nômades, se tornaram sedentários devido à agricultura. E isso foi um grande acontecimento pra gente até hoje, porque a gente basicamente,
utiliza muito a agricultura, né? Até hoje a gente precisa muito da agricultura na nossa vida, nas nossas sociedades, a gente utiliza muito isso. Então é muito importante para a gente esse acontecimento. A agricultura surgiu 12 mil anos atrás e ainda até hoje a gente precisa muito desse recurso. Então, agora que você já assistiu essa videoaula, você vai lá no seu livro de história, na página 23, responde os exercícios. Depois, se tiver alguma dúvida, me procura, fala comigo no e-mail, fala comigo no fórum, tira alguma dúvida, me manda as questões que você respondeu, tira uma foto, joga lá para poder ver, para eu poder estar anotando aqueles que estão fazendo, porque eu preciso ter esse controle dos alunos que estão cumprindo com as atividades e depois que a gente voltar à nossa rotina na escola, isso tudo vai ser relembrado. Eu vou estar consultando no livro, no caderno, quem fez os exercícios, quem copiou os tópicos no caderno, eu vou olhar tudo isso depois e a gente vai fazer uma revisão. Então é importante que vocês façam isso no livro de vocês e me avisem, me deem ok. E se tiver alguma dúvida, me procurar, tá bom? Tchau!